recording, tá bom? Então, vamos lá. No vídeo que eu enviei ontem, a Karina Fragoso explicava o uso dos pronomes. Então, primeiro ela começava com um pronome, por exemplo, um pronome que tem a função de sujeito. Eu gosto de filme. Então, quem é o sujeito dessa frase? Eu. Em inglês, I. Tá bom? Deixa eu fazer uma explicação para vocês num quadro branco. Então, vamos lá. Ela falou sobre subject, para começar, subject, pronoun. Tá? Então, um exemplo. I like pizza. Eu gosto de pizza. Então, meu sujeito aqui é o I, tá bom? Então, ó, ele serve como um pronome que serve como sujeito. Esse mesmo pronome, se ele tivesse a função de objeto, por exemplo, Daniel gave me his book. Eu não falo Daniel deu para eu falo Daniel me deu o livro dele. Então, esse aqui vai ser o object pronoun, que é o pronome que serve como objeto. Então, por exemplo, vou trocar de cor. É como se fosse em português eu, né, que é o I, e me, como se fosse o me ou mim, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre possessivos, possessive pronouns. O que acontece nesses possessivos? Em inglês, tem duas formas de usar ele, tá bom? Se ele vem antes do substantivo, por exemplo, meu livro, tá? A gente vai falar que ele é um pronome, um possessivo adjetivo, porque os adjetivos em inglês ficam na frente das palavras. Por exemplo, gato preto. Eu não falo cat black, eu falo primeira cor, black, depois eu falo cat. Então, o adjetivo vem na frente. A mesma coisa vai acontecer com esse possessivo aqui, ó. Quando eu digo my book, meu livro. Estão vendo aí? Então, o pronome aqui é esse my. Meu livro. Agora, se eu quero dizer assim, ó, este livro é meu. Eu não tenho a palavra livro depois do meu. Então, em inglês, vai ficar assim, ó. This book is... E ao invés de falar my, eu vou falar mine. Estão vendo? Então, existe uma regrinha para isso aqui. Por exemplo, seu é your, quando ele vem na frente de um substantivo. Se ele não tiver substantivo depois, o que a gente vai fazer? Vai colocar um S depois dele, tá bom? A mesma coisa acontece com os outros, ó. Her, que é dela, vai ficar hers. O que já termina com S, por exemplo, his já termina com S, quer dizer dele. Não vai mudar nada, ele vai ficar igual porque ele já termina em S. Aí nós temos aqui também, ó, our, nosso. Ours. Acho que o Daniel já estava nessa aula já, não lembro o Sueli. Their, que é deles ou delas. Aqui no finalzinho ele vai ficar assim, ó, theirs. Então, um exemplo, ó. Eu digo,
My book is heavy. É pesado. Então, eu posso falar, your book is heavy. Seu livro é pesado. Her book is heavy. O livro dela é pesado. Tá ok? Agora, se eu uso o pronome lá no finalzinho, ele vai vir com S, exceto o pronome que se refere a meu ou minha, que é o mine, tá bom? Então, aqui, ó. This book is mine. Este livro é meu. This book is yours. Esse livro é seu. Okay? This book is hers. Esse livro é dela. Então, agora a gente vai fazer o exercício aqui, para ver se vocês entenderam, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos possessive adjectives, que são os possessivos que têm função de adjetivo, tá? Então, vamos lembrar aí, ó. Vou colocar aqui a tabelinha ao lado. Para ajudar, ó. My, mine. Your, yours. Her, hers. His, his. Its, né? Que a gente pode falar tipo a perna da cadeira. Its leg. Our, nosso, ours. Their, theirs. Ok? Então, vamos lá. Baseado nesse quadrinho aqui. Personal trainer is very handsome. Eu preciso usar o pronome meu. Ele vai ser um pronome adjetivo, que é esse aqui da primeira coluna. Ou ele vai ser um pronome possessivo, que é o da segunda coluna. My personal trainer is very handsome. Your house is very beautiful. His father told about the accident. Her mother is cooking dinner. Its house is clean. Our clothes are dry. Your cars were stolen. Their families came to the wedding. Ô, Matheus, Então, baseado nessa atividade que a gente fez aqui, nós utilizamos que é dos possessivos que eles têm função de adjetivo, eles vêm antes do substantivo, tá bom? Mãe, calma aí. A segunda atividade, a gente vai utilizar, deixa eu apagar, a gente vai utilizar a segunda coluna, que eu acabei apagando aqui, mas vamos lembrar aí. Meu, em inglês, a gente, como pronome adjetivo, é my, tá? Mas ele, como pronome possessivo, quando ele não tem substantivo depois, tá? Ele vira my. Então, a frase fica assim. That watch is mine. A segunda aqui é seu, a gente vai ter que usar o seu e a gente não tem substantivo depois. Então, aqui a gente vai usar o pronome yours. E vai ficar, I like that book. Is it yours? Peraí, Maria. Na segunda aqui, a gente vai usar o pronome dele. Então, o pronome dele em inglês é his, já termina com S. Então, tanto o pronome possessivo quanto o possessivo adjetivo vai ser igualzinho, tá bom? These are not my t-shirts. They are his.
Agora, dela. Dela, como pronome adjetivo, é her. Mas como pronome possessivo, que não tem substantivo depois, a gente acrescenta o S, tá bom? Então, vai ficar hers. He was an enemy of hers. Esse F aqui desse of tem som de V, tá bom? Of hers. A cidade, seus. Então, a gente já viu que seu ou seus em inglês vai ficar yours. Só que aqui, ó, a gente tem uma coisinha, ó. The city, a cidade, e seus habitantes. Olha um detalhe. São os habitantes da cidade. A gente tem duas coisas para falar sobre essa questão aí. Primeiro, a cidade não é pessoa. Então, a cidade é o pronome it. E quando vira possessivo é its, com S, tá bom? Então, a gente vai... E aqui não é um pronome adjetivo. Por que que não é um pronome adjetivo? Deixa eu colocar aqui primeiro e já vou explicar. Porque a gente tem aqui ao lado o substantivo habitantes, tá bom? Então, ele não é um pronome possessivo comum, não era daqueles que tem que ter S. Só tem S aqui porque esse pronome já é escrito com S. Maria? Sarah and Vanessa are friends of... Vai dizer que elas são nossas amigas. Então, nosso, em inglês, é our. Mas como não tem substantivo depois, a gente vai usar a forma com S. Sarah and Vanessa are friends of ours. These are my books. Those are, eu quero dizer, esses são meus livros, aqueles são os seus. Os seus é your, como não tem substantivo depois, a gente coloca o S. Yours. Those copybooks are, eu quero dizer, esses cadernos são deles. Esses cadernos de cópias, né? São deles ali. Então, a gente vai colocar pronome aqui com S no final. Theirs, ok? Então, essa é a nossa atividade, né, de ontem. Agora, eu vou abrir aqui para vocês a atividade de hoje. Cara, eu tô conseguindo tirar E aqui onde eu coloquei, só um minutinho. Caralho. Então, vamos lá. Larissa, você já está ouvindo agora, tá tudo certo, né? Sim, professora, eu tô conseguindo ouvir. Tá bom, meu amor. Então, agora vamos para essa atividade aqui, ó. As imagens estão um pouco ruins, mas vocês conseguem ver ou tá muito fraquinho? Eu tô vendo mais ou menos. Dá pra enxergar, professor. Dá para enxergar? Agora eu tô enxergando. Melhor, né? Uhum. Então, olha só. Nessa atividade aqui, a gente vai ter que usar os pronomes que eu expliquei. Aqui, ó. My. Ou se ele estiver sozinho, sem substantivo depois, mine. E a gente também vai usar uma palavrinha nova, que é de quem. Essa palavrinha em inglês é whose. Por exemplo, se eu quero perguntar assim, ó, de quem é esse estojo? De quem é esse estojo? Em inglês eu vou falar whose pencil case is this? Então eu vou usar o whose, que é o de quem, depois o nome do objeto e vou perguntar o restante. Is this, que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? Quem não estava na aula, dá uma olhadinha lá no vídeo, no YouTube. Ok? Se tiver dúvida, é só me perguntar. Nós temos 10 minutinhos aqui. Vamos ver se eu consigo concluir. Senão, eu vou gerar outro link, tá bom? Então, aqui nós temos assim, ó. A gente vai ter que usar his, mine, my, your, yours, whose.
Na verdade, a gente não vai ter que usar todos. A gente vai ver qual que vai se encaixar ali. Então, a primeira pergunta. Whose jacket is this? De quem é essa jaqueta? Eu vou perguntar para o Phil. É sua, Phil? Qual desses aqui eu vou usar? Vocês conseguem rabiscar aí? Como é que eu vou perguntar? É sua, Phil? Vou dar duas opções para vocês. Eu vou usar your ou yours? Com S ou sem S? Vamos lá. Eu tenho a palavra jaqueta nessa segunda oração aí, nessa segunda frase. Eu tenho a palavra jaqueta aqui, ó. Eu tenho. Então, se eu não tenho o substantivo, não tenho o nome do objeto, eu tenho que usar o pronome S, tá bom? Então, aqui vai ficar yours. Is it yours, Phil? É sua, Phil? Aí o Phil vai dizer, não, não é minha. Ó, o pronome tá de novo sozinho. Eu vou usar my ou mine. Marquem aí. Agora é mine ou my? O pronome tá sozinho de novo. Então, aqui eu vou usar, ó, mine, ok? Porque eu não tenho o nome do objeto depois. Então, no, it's not mine. Ask Nick. Pergunta para Nick. Pro Nick, aliás, né? Pro Nick. Pergunta pro Nick. Eu acho que é dele. Então, qual dessas palavras aqui quer dizer dele? Alguém marca aí para mim. Agora assim não é nada que se dá não. Muito bem. His, ok? Então, eu vou ler aqui para vocês treinarem depois, ó. Whose jacket is this? Is it yours, Phil? No, it's not mine. Ask Nick. I think it's his, ok? De quem é essa jaqueta? É sua, Phil? Não, não é minha, não. Pergunta pro Nick. Eu acho que é dele, ok? Número 2 agora. These aren't. Então, eu quero dizer, ó, que esses não são nossos livros. Esses são seus? Eu quero perguntar. Então, como é que é os nossos que eu vou usar aqui? Percebendo que eu tenho a palavra books depois. E eu vou usar our ou ours. E eu tenho a palavra books. Então, quando eu tenho a palavra books, o que acontece? O pronome, ele tem o papel de adjetivo, tá? Então, ele vai ter que ser usado esse aqui, sem S. These aren't our books, are they? Aí eu não tenho nada aqui, ó. São seus? Então, eu vou ter que usar o yours, porque eu não tenho substantivo depois. Are they yours? Aí a pessoa vai falar, no, they are not. Aí as pessoas lá falaram, né? Vamos supor. Eu pergunto para eu e a Suelen, perguntando para o Daniel e para o Gabriel. Aí a gente fala assim, ó, esses livros não são nossos. São de vocês? São seus? Aí eles vão falar assim, não, não são nossos. Então, os nossos que eles vão usar aqui, agora vai ser o our, só que com S, ours. Por quê? Porque dessa vez eu não tenho a palavra books aqui, vocês estão vendo? Então, dessa vez eu vou usar o pronome possessivo, com S. Número 3. Sweaters are these. A gente vai perguntar de quem são, tá? De quem são? Então, a palavra de quem, a palavrinha nova que a gente está vendo hoje, que é isso aqui, ó. Whose. Whose sweaters ou sweaters
are these? Então, de quem são esses sweaters? Todas as roupas que a gente falar que tiver 2 braços, pernas, a gente vai usar no plural, tá bom? Are they Julie's? São da Julie? No, they are not. Nananã, sweaters. Eu vou ter que dizer que os sweaters não são delas. Então, a gente tem a palavra sweater aqui. Então, a gente tem 2 opções. Ou uso her, ou uso hers. A gente vai usar o her, por quê? Porque já temos a palavra depois, tá bom? But these shorts, mas esses shorts são... Aí agora a gente vai dizer que são de outras pessoas, ó. Aliás, espera aí. Os suéteres não são dela, mas os shorts são dela. Então agora a gente vai usar o her com o S no final. Porque a gente não tem o substantivo depois, tá bom? Então agora vamos para esse number 2. Nesse number 2, a gente vai estar falando usando o verbo to be, que é am, is ou are no presente, mais um verbo com ing. Por exemplo, a gente tem aqui, ó. It's raining. Está chovendo. Esse finalzinho de chovendo é esse ing aqui, tá bom? A mesma coisa a gente diz aqui, ó. She's wearing shoes. Ela está calçando, aí esse ing, esse ando do verbo, sapatos. O que que a gente vai ter que fazer aqui? Só trabalhar um pouquinho da junção das palavrinhas que a gente viu na aula passada, por exemplo. O verbo to be, quando tá assim, ó. Is mais not, a gente pode juntar e tirar o O, tá vendo? Coloca esse apóstrofozinho aqui e o T. Mesma coisa acontece com you mais are. A gente vai, perdão. É are mais not. Are mais not. A gente vai unir. Tira o O novamente. E coloca o T, tá? Então, é só isso que a gente vai fazer nessa atividade aqui do número 2. Então, por exemplo, Mr. and Mrs. Lee are wearing hats. Então, a gente pegou esse are e colocou na negativa. Ah, tá. É só colocar... Desculpa, gente, eu nem li o enunciado. É só colocar na negativa. Tá bom? E se tiver na negativa, a gente vai colocar na interrogativa. Na verdade, a gente vai ter que ou colocar o not ou tirar o not. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. It isn't raining. Então, o not está aqui. Então, a gente vai tirar o not e a frase vai ficar It is raining. Tá bom? Eu não vou fazer aqui, não, para a gente não perder muito tempo. Número 3. I am wearing sunglasses. Então, a gente vai ter que colocar o not aqui, ó. E vai ficar I'm not wearing sunglasses. You are wearing a new suit. A gente vai colocar o not aqui. E vai ficar You were not wearing a new suit. Michiko isn't wearing gloves. Então, a gente vai tirar esse not aqui e vai ficar somente Michiko is wearing gloves, ok? Então, essa número 3 aqui